Fala, tropa do Xandeco, seguindo nosso debate aqui, Rock Hudson, um flamenguista contra 15 tricolores, não puderam chamar mais porque não tem mais. Ele afirma que o Fluminense não se importa com o povo. Bora ver isso aqui. O Fluminense nunca fez questão do povo. Será que é verdade? Quem Como vai é que ter é a peito? história? Vamos lá. Repete por gentileza. Vinícius Viana na voz. Aí, Rock, pega a visão, hein? É proibido remar, tá ligado, hein? É proibido remar. Recordar é viver. Casal 20, 95. Esquecem. Vamos debater Fla-Flu que nós vai tirar essa onda hoje, certo? O Fluminense nunca fez questão do povo. Não, assim, o Fluminense e o Botafogo eram os times mais elitistas que existiram, assim, na época, ali na década, no século passado. Isso aí é fato. Como é que você pode afirmar isso? Porra, na história, porra. História? Que história? Todas as Baseada em histórias. quê? Em tudo. Por exemplo, Jovelina Pérola Negra, Cartola, tu quer falar de... entre outros grandes artistas. Então, o torcedor tá falando São de da massa ilustres. popular. Tá bom. Periférica do Rio de O que o Fluminense Janeiro. fez pelo povo? O que o Fluminense fez? Precisa dizer? Sim. Então Tô te vou perguntando, falar. não sei. O Fluminense abriu portas para inúmeros jogadores negros, né? Entre outros grandes fatos. Então, não pode se afirmar que o Fluminense não é um time do povo. Claro, o Fluminense, comparando com torcida, pode ser menor. Mas Tô falando sobre tamanho. tá, tudo bem. Mas não pode agregar e chegar e falar no contexto geral que o Fluminense é um time do povo, porque não é. Não, o Fluminense o não é um time- Flamengo não, que se não, afirma não. que é o time do Não, o povo. Flamengo é. Certo? Não, o Flamengo é. Hoje, infelizmente, tem... Tá, devido à questão de massa, infelizmente, hoje, o Flamengo é muito elitista em seus preços. Claro, é Mas só o você Flamengo ver foi no clássico. Não, mas não é só o Flamengo que é elitista também. Todos os clubes têm preços caros para ir para os estádios. Não vem com essa. Por exemplo, No vocês Flamengo cantam foi mais que a torcida do Não, sobre Fluminense? cantar, irmão, peraí. Não, é um exemplo Não é sobre cantar, eu clássico. tô falando sobre ser do povo. E como O é que vocês Flamengo foi conseguem ganhar o na Flamengo- torcida, no canto, o povo? Mas eu não tô falando sobre cantar, cara. É porque nós falamos até isso aqui. Hoje, o próprio Hulk falou, ele já foi em clássicos, que a torcida do Flamengo era o bicho. Só que de um tempo pra cá, se tornou o quê? Há muito tempo, por sinal. De um curto tempo pra E cá. olha que vocês se tornou estão o com quê? títulos grandes. Mas é por conta de de, quê? expressão. De ser de elite. Porque o povo do Flamengo mesmo, o povão do Flamengo que ia surfando nos trens, na porta dos ônibus, nenhuma torcida Mas do a Rio vai torcida ser do Fluminense também frequentava geral de uma forma expressiva. Mas o Fluminense sempre foi um Anos clube 80 elitista e você sabe também disso. dividia Tá, o clássico de Fluminense ponta sempre a foi um ponta clube para a elitista. torcida do E Flamengo. você sabe disso. Entendeu? O Fluminense sempre foi um Era clube uma elitista. outra era popular. Pô, tudo é a Globo que vende? Não, eu nem citei Globo, ele Não, que tá falando. Mas Certo? o Fluminense sempre foi elitista, cara. Isso não é mentira. Isso é um fato. É o que eu falei, é um fato. Fluminense e Botafogo eram elitistas ali na década de 30, 40. Você falar que o Fluminense Fluminense é também. tão do povo quanto o Flamengo, desculpa. Não, tô falando a questão da massa. Eu não A tô falando de torcida do tamanho de Flamengo é massa. bem Eu tô maior. falando que o Flamengo ser um clube muito Entendeu? mais abrangivo e ter todos os tipos de torcedores. O Pelo amor de Fluminense Deus. também. Porque o futebol hoje é um esporte. Negros, pardos, brancos, Ok, mas o Flamengo ricos, é muito mais pobres, inclusivo que o Fluminense. moradores de Desculpa, comunidade. eu vou ter que pegar aqui entendeu? agora a pauta do vascaíno e botar embaixo do braço, porque é o fato. O Flamengo é muito mais inclusivo. Não tem como você debater disso, desculpa. Tem certeza? Muita certeza. Muita certeza. Pérola Negra, porra. É isso. Valeu, Bruno. Valeu, mano. Vamos lá. Pô, mas eu não entendi. Tá 15 tricolores, mas tem 8? 3, 6, tem 7, porra. Mas eu não entendi Tá legal. pegando a pauta de novo. Amém, graças a Deus. Né? O Fluminense não se predispõe a ser um time do povo. Bem, vou voltar de novo na história porque já Nunca fez começa, questão do povo. já Desculpa. começa a quebrar o argumento aí. Os outros 3 grandes clubes cariocas são de um esporte que, apesar de até ter uma popularidade naquela época, mas é de remo. Quem nasce pro futebol é o Fluminense. Quem é popular, quem é o esporte mais popular do mundo, quem tem isso no seu nome, Fluminense Futebol Clube, é o calma aí, Fluminense. calma aí. Então tu tá Fluminense desconsiderando o contexto nasce histórico. pro povo, nasce pro Não, futebol. não. Então tu tá desmerecendo o argumento dele. não sei é o argumento. argumento Não, dele. ele falou aqui agora. Qual era o esporte mais popular da época? O remo? Só Então, tinha calma aí. remo. Então, calma aí. E hoje o remo tá onde? Mas aí Aí contexto vamos lá no histórico, tá detalhe. tirando o contexto histórico. O remo, olha só, o remo hoje, ele ficou ali na Zona Sul. Os 3 clubes são da Zona Sul. Botafogo, Fluminense, Flamengo. Então, não dá nem para dizer que ninguém era popular na época, entendeu? Ninguém é popular. Os 3, o Flamengo, Botafogo e Vasco, são remo, o Fluminense nasce pro futebol, dentro da Zona Sul ali. Aí vamos lá. Todo mundo sabe da Como é liga... que nasce o futebol do Fluminense? Ué? É futebol, Não, cara. como é que nasce? Eu
Eu não sei, não vou entrar na história não, agora não. Essa não é a pauta. O Fluminense é uma instituição voltada para o povo. Aí, faz parte da pauta. O Fluminense não, tu falou que o Fluminense não é para o povo. O Fluminense começa com futebol. O Fluminense, ele tem ali na sua história ali, né, apesar da história aqui deturpada do pó de arroz, vamos lá. Caralho, pior que eu acabei de pensar no pó de arroz, ele puxou esse assunto. Isso aí pra mim também é outra mentira que escrota, tá? Digamos que seja verdade a história do pó de arroz. Essa mentira. Digamos que seja verdade a história do pó de arroz. Não desmerecendo a vocação do Vasco com a questão do racismo, é uma pauta deles, que eles é relevante, e eu, como negro, a gente como negro, não vai nunca desmerecer isso, pelo contrário. Mas se o Fluminense tem um pó de arroz, é porque ele tinha um negro jogando. Correto? Naquela época. Não. Sim. Ele se pintava e botava pó de arroz pra disfarçar por branco. Não, o motivo pelo qual ele se pintava não é aquele... E a gente vê divergências aqui na história. Vamos ver, Então, mas não é isso. Peraí, cara, mas não é isso, você não entendeu a fala. Moleque, que o Hulk tá interferindo no meio do debate é piada, mano. Pra quem não viu os outros debates postados aqui, o Hulk o tempo todo... Pá. Eu falei, deixando de lado a história verídica ou não do pó de arroz, tinha um negro jogando. Então, o fato histórico do pó de arroz não é contra o Fluminense. O Fluminense é o primeiro time carioca por um negro jogando. Talvez o Bangu tenha uma outra história também. Então o Bangu pode ter sido antes. Mas o Fluminense... Foi. Então o Fluminense não tem essa que o Fluminense não era... Mas o que é o povo? Aí, belíssima colocação. É isso que eu quero entender. O que é o povo? 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 Eu estou te perguntando, eu quero ouvir você. Por que o Flamengo é do povo e o Fluminense não é do povo? Porque o Flamengo simplesmente deu a oportunidade do povo torcer. E o Fluminense não? Não. Por que não? Diferente. Por que não? É diferente. Não, vamos deixar ele falar. Esse debate está interessante. É porque é onde eu falo. Eu Tá maneiro mesmo. não posso desconsiderar o contexto histórico. Você desconsiderou o contexto histórico em algum momento. Quando você fala que o futebol é o mais popular, o Fluminense nasceu para o esporte popular. Não, o Fluminense nasceu para um esporte que nem era esporte naquela época. E que se torna mais... Que se torna depois. Então calma aí. O Fluminense deu ao povo o futebol, porque o Remo nunca vai ser nosso. Não, cara. Não é isso. Não é o Remo isso. nunca Não foi é esse o ponto. do Não é povão. esse o ponto. O Fluminense não é clube de Não é Remo. esse o ponto. Ele é de Vamos lá. Você botou o travesseiro para poder dormir quando eu comecei a falar sobre o contexto do Flamengo trazer... Deixa rapidinho. Não. Caralho, moleque, imagina. Contexto do Flamengo trazer... Deixa rapidinho. Imagina a porradaria entre os dois. Quem leva? Uma porradaria ali, o Ivo contra o Rock. Não, contra o Rock não. O Rock, porra, esquece. Todo respeito ao Rock. No meio desses dois gigantes aí. O Ivo contra o Hulk, moleque. Na porradaria franca, assim, trocação. Só os dois. Eu aposto no Hulk, o cara que vai sentar. O Rock aí vira... Parece um queijo ali no meio dos pães, ali um sanduíche amassado. Amassaria um Rock fácil. Não. Esse negócio de falar que o Fluminense é um time do povo, vamos lá, cara, só pra esclarecer. Quem transformou o Flamengo no time do povo foi Roberto Marinho. Desculpa, Hulk, isso é teoria da conspiração. Não é, cara. Não é. Você pega relatos aí, tem negros... Sabe quem foi mais importante pro Flamengo se tornar do povo do que o Roberto Marinho? Tu sabe quem foi? Peraí. Tu sabe quem foi mais Se importante? hoje você é chamado de torcedor, por quê? agradeço ao Fluminense. Esse termo foi inventado em Laranjeiras. Cara, mas isso não invalida o meu ponto, Quantas vezes cara. Laranjeiras já teve jogos de seleção brasileira portões abertos? Bacana, mas isso não Como é que invalida o meu Fluminense ponto. não é o time do Abertos povo? para quem? Pra quem fosse Pra assistir jogo de elite da Zona futebol. Sul, irmão. Cara, naquela época todo mundo andava de terno e gravata. Então é por isso. Depois é que a galera começou... Não, desculpa, filho. Hulk, desculpa. As pessoas iam pro Maracanã... Olha só, Hulk, meu quem pai... foi os primeiros jogadores? Tamanho do tríceps do cara, filho. Que isso, mano. E o bracinho do Rock. Foi pro Fluminense? Maracanã de terno e gravata, filho. Hulk, Naquela tudo bem. época era isso. Não isso. invalida o ponto. Década de 60 Bacana, era 60, assim. tô falando de 30. Tu falou de 30. O Fluminense abriu a Laranjeira pro bem. povo. Não era pro povo, era pra elite da Zona Sul. Não Eram pra filho. médicos e doutores que poderiam jogar no Fluminense. Todo mundo... Não. Sim. Não, o primeiro Sim. negro a jogar futebol Não tô pelo falando sobre o Fluminense em primeiro negro, eu tô falando sobre que a 1909 maioria... não era doutor, cara. Ok, é um fato isolado. Eu tô falando do povo então como já tá contexto. quebrando Você, toda a não, geração. você Olha só, me, olha só, Fluminense- ele levantou Fluminense sem eu poder sempre responder. Foi time Desculpa. de torcedores. Bacana. De A, B e C. Hulk. Não existe Hulk, isso, eu posso cara. falar? Eu posso responder? Agora, o que fez o Flamengo ficar grande na massa foi a Globo, filho. É esse o ponto? Eu posso falar Com certeza. E tem provas históricas disso. Não tem provas históricas. Tem, cara. Não tem. Não pode sentar aqui, pelo amor de Deus, vai falar, vai levantar, não. Fica aí. Então, falando. Fica aí, não. Tem Agora aguarda. Vamos aguardar, porque ele falou, ele levantou, eu quero falar. Você tá falando que foi a Globo. Sim, Sabe quem grande foi, parte sabe quem foi o maior disso. facilitador do Flamengo com o povo? Sabe quem foi? Roberto Marinho. Não. Getúlio Vargas. Também. Não é também não.
Também. Não é também, pô. Também, mas não a Globo foi muito Não maior. é também, não é também. Sim. Não é também. Porque o presidente do Flamengo se alinhou às ideias do governo. E o governo vendeu o Flamengo. E aí? Eu não tô falando que tá certo, tá errado. E aí eu volto ao que eu falei com o Ivo. Desculpa, deixa eu falar, de verdade, não me corta. entendendo que você quer chegar ao esporte olímpico, vai falar que o patrocinado da Pronto! educação E você física, vem falar beleza. que o Roberto Marinho... Não, Hulk, deixa eu falar, Hulk, por favor. Transformou o Flamengo em... Pô, o Hulk não deixa o Rock falar, moleque. Aí o Rock não vai ganhar o debate, não deixa o Hudson falar. deixa eu massa falar, do por favor. povo. A Globo falava esse tempo todo na transmissão, cara. Hulk, deixa eu falar, por favor. Quando que você... O Rock tá tipo assim, por favor, deixa eu falar, por favor. A caninha dele de pena, por favor. Você viu a Rede Globo falar que o primeiro jogo da seleção... Não, eu digo o seguinte... O Rock peidou. O Rock peidou. Tu viu o que ele falou? Você viu a Rede Globo falar que o primeiro jogo da seleção... Não, eu digo... Não dá nem pra xingar esse cara grande pra caramba. Tá maluco, pô. Não tem como xingar, não. Digo o seguinte, olha só. Quando que você viu a Rede Globo falar que o primeiro jogo da seleção foi feito no Fluminense? Quando você viu Pô, mas aí pra tu ver isso, tu tem que consumir Rede Globo 24 horas por dia, pô. Ninguém vai ver isso. Pô. Rede Globo falar que o primeiro gol da jogador da seleção brasileira foi do Fluminense? Posso falar uma coisa? Nunca, irmão. Se eu falar de um cara Esquece, cara. A Globo nunca vai falar nada da gente, deixa eu cara. responder, cara. Agora, tu quer que o Fluminense seja conhecido no Brasil todo, seja grande igual... Não tem como, irmão. A Globo fez isso com vocês. Vou poder responder? E ela sempre prejudicou o nosso time. Esquece, cara. Vou poder responder? Pode, Posso pô. responder? Pode. Tu conhece um cara chamado Duda Magalhães? Não. Arquivo Duda da Globo. Magalhães? É, ele é o cara que criou o baú do esporte. Sim. Sabe onde que eu vi que o Fluminense tinha sido o primeiro jogo de seleção nas Laranjeiras? No baú do esporte. Sabe onde passou isso? Na Globo. Na Globo. Tem um quadro na Globo. Moleque, o baú do esporte é pica, tá? Aquela musiquinha. Caralho, muito pica, porra. Tá maluco, pô. Vou ter que botar aqui. Não tem jeito. Porra. Voltamos. Chamado baú do esporte. Quanto tempo tem isso? Calma aí, dá licença. Olha o que tu tá falando. Calma. Eu nunca vi isso. Calma. Você não pode ter visto, mas é noticiado. Desculpa. Agora, se você deixar eu terminar de falar, eu vou concluir que Passou isso aí, passou no horário de menor audiência, cara. Tá maluco? Tá maluco, menor audiência o quê, pô? Globo Esporte passava isso. Calma aí, eu só Horário discordo nobre, do Hulk em relação ao seguinte: não foi o Roberto Marinho apenas. Isso vem desde a Rádio Nacional. Mas vamos lá. Você está falando. Tu vai deixar eu responder? Não, posso falar? Pode, mas você já respondeu, Hulk? Eu posso falar? Não consegui responder. Quer responder? Não, pode falar. Mas olha só, vamos lá. Em relação à pauta, voltando aqui à pauta, né, que não é um time da elite. Não é um clube. Não é um clube que fez algo pro povo. Algo pro povo. Ô, Roque, olha só, nenhum clube naquela época se preocupava com o povo. Nenhum. Tá, e depois? Não, Roque, calma aí. Aí vamos trazer de novo. Vamos fazer então, tá, retrospectiva, tá, vamos lá. Vamos trazer um contexto histórico Vamos da lá, época. perfeito, Vamos trazer bacana. o contexto histórico da época. Sabe o que ele tem que fazer? Trazer a mãe e o pai do Pelé pra falar como é que eram na época ali de 1910, 1920. Tem que trazer aí a rapaziada da antiga. O futebol era eliticista. Como você perguntou aqui para o amigo aqui, como que surgiu o futebol fluminense? O futebol fluminense surgiu através do Oscar Cox, que trouxe lá da Inglaterra o futebol e implantou aqui no Rio de Janeiro. Fundou com o Thomas Doru, do Bangu. Implantou aqui no Fluminense, mas ele foi... Ele já praticava a partida lá, mas... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele plantou o futebol aqui, tanto que o Fluminense não ia ser Fluminense, ia ser Rio Futebol Clube, né? Mas como já tinha um time com nome parecido, o Fluminense acabou indo para o Fluminense, para o nome Fluminense, que quem nasce no estado do Rio de Janeiro é Fluminense. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o futebol não era um esporte de elite, não era um esporte do povo. Ele se tornou com o tempo foi passando, ele se tornou. Nenhum clube, nem Fluminense, nem Vasco, nem Botafogo. O Vasco tem essa narrativa, mas também não tinha essa preocupação do clube do povo, né? Nada desmerece também a resposta histórica deles. Claro, com certeza. Fato, a gente não pode desmerecer, eles têm mérito nisso. Só que ninguém tinha essa preocupação do clube do povo. Todo mundo fazia as coisas do jeito que era a população na época. A população na época, o futebol veio da elite, o futebol era um clube elitizado e o povo vinha em segundo plano. Com isso que o povo veio em segundo plano, foi passando as décadas de 30, 40, 50, 60. Tá. Aí começou E aí, o futebol. Sim, e quando começou, o Fluminense e o Botafogo foram os que mais demoraram para se tornar o clube do povo. A popularizar ali o futebol para
todos os tipos de pessoas assistirem. O Fluminense foi o que mais demorou. Começou esse contexto dessa mudança, o que o Fluminense fez? Cara, o Fluminense, ele abriu as portas das Laranjeiras, como o amigo aqui falou. O Fluminense fez o Natal da Criança Pobre nas Laranjeiras. Era um evento que tinha na época do Fluminense. O Fluminense tem ações sociais. O Fluminense tem o Papai Noel. O Fluminense tem ações sociais na época. Lógico, não era uma coisa, Roque, com frequência. Eu não vou negar isso. É esse o ponto. Isso é um fato. É esse o ponto. Mas isso, aí a gente vai de novo para o contexto histórico. Não era uma preocupação Só dos que, clubes. olha só, o Ivo, quando o futebol se profissionaliza, esse é o ponto, eu acho que esse ponto aqui, ele está muito pautado na década de 30. Porque quando muda a profissionalização do futebol, e aí onde eu falo que, 33. que muda o contexto da história. Muda o contexto da história. Quando o Flamengo começa a trazer os negros de fato, não só para o futebol, mas para todos os setores do Flamengo, para serem protagonistas, e é esse o ponto. O Vasco inseriu o negro no futebol. Não. Tá, você sabe o que eu vou te dizer. Na resposta histórica. Não, mas isso foi antes. Ok. O Fluminense e o Bangu foi antes. Ok, mas o Vasco, de fato, foi o time que ali brigou para os caras jogarem. Brigou. O Flamengo transformou o negro em protagonista. O Flamengo transformou o favelado... Deixa eu terminar. Não, pode o Flamengo terminar, transformou o favelado em torcedor de clube de futebol. É esse o ponto. O Flamengo transformou o nordestino em torcedor de clube de futebol. E eu não estou falando aqui de televisão, eu não estou falando de Roberto Marinho, eu estou falando, sabe de quê? De ações que traziam o povo. O Flamengo, como você falou, abria a gávea, o Flamengo fazia desfiles para o povo. O Flamengo colocava os atletas olímpicos na rua para desfilar com o povo. O Flamengo trazia Leônidas da Silva, Fausto e Domingos da Guia. O Flamengo trazia Domingos da Guia, Fausto e o Domingos, Fausto e o Leônidas para poder transitar no meio do povo. O Flamengo trouxe... O irmão do Domingos da Guia jogava no Bangu. E eram os atletas negros mais bem-sucedidos da época. Totalmente do povo. O que o Flamengo fez? O Flamengo contratou ele. O Flamengo contrata ele e fazia apresentações desses jogadores para o povo. Para o povo. O Flamengo fazia ações para o povo. É esse o ponto. E aí eu vou trazer para mais atual. Mais atual. Quando o Flamengo começa a criar a primeira torcida organizada, que é a Charanga Rubro-Negra, quem é que ele está abrindo as portas de Maracanã para quem? Para os negros? Também. Para o pobre. Para o pobre. O Flamengo, quando começa a criar o movimento de torcidas organizadas, o Flamengo começa a trazer mais ainda o pobre para o estádio. É esse o ponto. O Fluminense não teve essa atitude. Não. Caralho, aí o Rock veio na paulada, moleque. O Rock veio na paulada, mano. Virou o jogo. Sejamos justos. Esse movimento não foi só do Flamengo, não. Mas quem começou? O Vasco e o Fluminense também tiveram esse movimento. Mas quem começou? O primeiro dessa parada de organizada foi o Flamengo. O Flamengo. Flamengo é 42. 67. 42, torcida jovem é 67. Em 42 surge a Charanga Rubro-Negra. Eu não vou te saber. Mas é o fato. Eu não gosto de falar das coisas que eu não sei. Bacana. Então, quando eu falo que o Fluminense não movimentou o povo, o Flamengo, ele olha para o povo e entende a importância do torcedor. E desculpa, o primeiro clube na história do Brasil a dar importância ao torcedor não foi Vasco, não foi Fluminense. Foi o Flamengo. Não. Foi o Flamengo. Não, foi o Fluminense com Chico Guanabara. Foi o Flamengo. Não. Fluminense com Chico Guanabara. O Flamengo olhou pro torcedor e viu que o torcedor poderia fazer parte e ajudar o crescimento do clube. Mas o Fluminense com o Chico Guanabara deu muita importância pro torcedor, tanto que o Hulk lembrou aqui, né? Que hoje o termo torcedor é por causa do Chico Guanabara, por causa do Fluminense, cara. O Fluminense sempre deu muita importância pro torcedor. Cara, os maiores ídolos da história do Fluminense são negros. A maioria dos negros do Fluminense são ídolos. E o que isso tem a ver com o povo? Não. Isso pega uma camada social. E por que o Fluminense hoje não é tão social, tão forte nas comunidades? Muito de questão de mídia também, o Rock. O Fluminense, historicamente, sempre foi taxado como clube de elite, porque é da Zona Sul. O Flamengo também é. Mas é esse ponto que eu quero chegar. Esse é o ponto que eu quero chegar. O Fluminense sempre foi taxado. O Fluminense sempre teve um certo preconceito na mídia, muito por conta da rivalidade que a gente tinha com o Flamengo, de engrandecer o Flamengo e prejudicar o Fluminense, porque isso é uma questão que existe na mídia. Hoje nem tanto com a internet, mas existia muito isso na mídia, de botar o Flamengo como time do povo e botar o Fluminense como time da elite. Isso é um fato. O Flamengo tem muito eliticista também, o Cravo. Você sabe, o Rock? Tem, por quê? Porque o Flamengo tem mais torcedores. Então, consequentemente, vai abranger todas as classes sociais. Isso é um fato, mas vocês também têm. Isso Caralho, não é o Ivo tá com um pesadelo do Cravo, moleque. uma particularidade só do Fluminense, cara. O Fluminense tem muita gente com dinheiro, tem muita gente de classe média e tem muita gente pobre. Não tem muita gente, porque a torcida de vocês é pequena. Mas tem gente, o Rock. Isso não muda o fato. Dentro do universo do Fluminense,
não é uma torcida 90%, 80%, 70% de elitista. Eu mesmo vim de favela, Roque. Eu mesmo vim da Zona Norte. A gente tem uma história de vida parecida em relação a isso. Só que eu quero dizer o seguinte: o Fluminense tem sim a sua parcela muito importante na história de torcedores que vieram, sim, do subúrbio, de classe média, de negros no Fluminense. Tanto que eu vou repetir aqui, os maiores, aliás, uma sequência de ídolos da história do Fluminense são negros, só de falar Assis e Washington, recentemente eu considero o Marcão também como negro. Pô, rapaziada, gostei também desse tema. Gostei. Rock veio bem. O Ivo também veio bem. Gostei de verdade, rapaziada. Gostei. Ó, deixa o like aí se quiser, deixa o dislike se quiser, eu costumo falar isso. Deixa o comentário aí também se quiser. Se não quiser, não faz nada também. Só que não seja só mais um, sabe? Que vê o vídeo, entendeu? Faz essa parte aqui e tamo junto.